essa mensagem, porque Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e nos deixou bem claro o que acabamos de ler. Tu, quando orares, ele sabia que a gente não ia orar toda hora, todo momento. Então, tu, quando orares, meu filho, entra no seu aposento. Aposento este, irmãos, trazendo para a nossa questão espiritual, o nosso particular. Quando oramos a Deus, como estamos no diálogo com Deus, que é o nosso Pai, entramos no nosso particular com o Pai. E Ele é bem claro: entra no teu aposento, e orando ao teu Pai que vê o secreto, e o teu Pai que sabe tudo o secreto, te recompensará publicamente. Quando entramos em oração, no nosso particular com Deus, trazendo o secreto, que o secreto nada mais é que a intimidade sua com Deus, de Deus para com você. Só assim, no caminho da oração, esta ferramenta que não se envelhece, esta ferramenta que não se estraga, pois só a intimidade nossa com Deus é onde nos traz fortaleza, é onde nos mantém de pé, é onde nos dá estratégias para vencer o nosso dia a dia, para trazer a solução aos problemas. O que seria do povo de Deus se não tivesse o caminho da oração? O que seria do povo de Deus se não tivesse a intimidade com o Pai? Muitos homens e mulheres, aonde a Bíblia relata, que trouxeram essa intimidade, passaram a ter essa intimidade com Deus, passaram por problemas sim, passaram por dificuldades sim, choraram, tiveram momentos, dias difíceis, mas após tudo isso, passaram a ter dias de vitória. Vitória essa que eu e você já vivemos, vitória essa que muito vamos viver, porque só de estarmos aqui, já é momento de vitória, já é momento de alegria, porque muitos não conseguem, muitos já descansam no Senhor, mas eu e você, se eu pedisse para levantar a mão, quem não tem problema, não seria possível se levantar a mão. Todos nós temos algo a se resolver, todos nós temos a dificuldade, seja de ordem secular, de ordem espiritual, financeira, saúde, como seja. Mas uma coisa também, todos nós temos esse Deus que nos dá graça, esse Deus que nos dá vitória. E aonde eu alcanço isso? É alguma coisa terrena? Não, mas é no meu particular espiritual com Deus da oração. Eu venho me lembrar, irmãos, de um jovem que no seu particular com Deus, apacentando as ovelhas do seu pai, em um momento que ele esteve à frente com o seu rei, para enfrentar ali uma batalha, uma dificuldade que apareceu ao povo de Israel. Em um dos assuntos que ele teve com aquele rei, o rei perguntou a ele: mas quais são as suas experiências? E ele simplesmente disse: rei, quando estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu um urso para querer pegar as ovelhas, e eu fui, lutei e matei o urso. E uma outra vez apareceu um leão, e da mesma forma eu fui, lutei contra o leão, matei o leão e salvei as ovelhas do meu pai. Esse jovem, com certeza você já está aí sabendo quem é, era Davi. Irmãos, o mesmo Deus que deu graça para ele, para vencer o urso, vencer o leão. Por quê? Porque era algo que ele tinha sua intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos dá estratégia, nos dá força. Sabe aquele momento que aparece que você tem força, da onde não haveria jeito de ter? É aquele momento que não é a sua, não é a minha força, mas é a força do Altíssimo na nossa vida. E quando ele disse aquilo para o rei, ele disse mais: o mesmo Deus que me deu graça para vencer o urso, para vencer o leão, é o Deus que vai me dar graça para vencer este gigante. Igreja, debaixo da palavra e da intimidade da oração, o Deus que nos deu graça para vencer 2020, vencer 2021, é o mesmo Deus que vai te dar graça para vencer 2022, 2023, 2024 e os anos que virão até a vinda de Jesus, porque todo aquele que está ligado nele, ele ligado em nós,
nada nessa terra é capaz de te vencer, porque aquele que está em você é o Deus da intimidade, é o Deus da graça, é o Deus do poder, é o Deus que não conhece derrota, pelo contrário, Ele só conhece vitória, e é esse Deus que está em você. Então acalma seu coração, continue na sua intimidade com Deus em oração, e coisas maravilhosas continuarão acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas... Essa mensagem, porque Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, e nos deixou bem claro o que acabamos de ler. Tu, quando orares, Ele sabia que a gente não ia orar toda hora, todo momento. Então, tu, quando orares, meu filho, entra no seu aposento. Aposento este, irmãos, trazendo para a nossa questão espiritual, o nosso particular. Quando oramos a Deus, como estamos no diálogo com Deus, que é o nosso Pai, entramos no nosso particular com o Pai. E Ele é bem claro: entra no teu aposento, e orando ao teu Pai que vê o secreto, e o teu Pai que sabe tudo o secreto, te recompensará publicamente. Quando entramos em oração, no nosso particular com Deus, trazendo o secreto, que o secreto nada mais é que a intimidade sua com Deus, de Deus para com você. Só assim, no caminho da oração, esta ferramenta que não se envelhece, esta ferramenta que não se estraga, pois só a intimidade nossa com Deus é onde nos traz fortaleza, é onde nos mantém de pé, é onde nos dá estratégias para vencer o nosso dia a dia, para trazer a solução aos problemas. O que seria do povo de Deus se não tivesse o caminho da oração? O que seria do povo de Deus se não tivesse a intimidade com o Pai? Muitos homens e mulheres, aonde a Bíblia relata, que trouxeram essa intimidade, passaram a ter essa intimidade com Deus, passaram por problemas sim, passaram por dificuldades sim, choraram, tiveram momentos, dias difíceis, mas após tudo isso, passaram a ter dias de vitória. Vitória essa que eu e você já vivemos, vitória essa que muito vamos viver, porque só de estarmos aqui, já é momento de vitória, já é momento de alegria, porque muitos não conseguem. Muitos já descansam no Senhor, mas eu e você, se eu pedisse para levantar a mão, quem não tem problema, não seria possível se levantar a mão. Todos nós temos algo a se resolver, todos nós temos a dificuldade, seja de ordem secular, de ordem espiritual, financeira, saúde, como seja. Mas uma coisa também, todos nós temos esse Deus que nos dá graça, esse Deus que nos dá vitória. E aonde eu alcanço isso? É alguma coisa terrena? Não, mas é no meu particular espiritual com Deus da oração. Eu venho me lembrar, irmãos, de um jovem que no seu particular com Deus, apacentando as ovelhas do seu pai, em um momento que ele esteve à frente com o seu rei, para enfrentar ali uma batalha, uma dificuldade que apareceu ao povo de Israel. Em uma dos assuntos que ele teve com aquele rei, o rei perguntou a ele: mas quais são as suas experiências? E ele simplesmente disse: rei, quando estava eu apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu um urso para querer pegar as ovelhas, e eu fui, lutei e matei o urso. E uma outra vez apareceu um leão, e da mesma forma eu fui, lutei contra o leão, matei o leão e salvei as ovelhas do meu pai. Esse jovem, com certeza você já está aí sabendo quem é, era Davi. Irmãos,
O mesmo Deus que deu graça para ele, para vencer o urso, vencer o leão. Por quê? Porque era algo que ele tinha sua intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos dá estratégia, nos dá força. Sabe aquele momento que aparece que você tem força da onde não haveria jeito de ter? É aquele momento que não é a sua, não é a minha força, mas é a força do Altíssimo na nossa vida. E quando ele disse aquilo para o rei, ele disse mais: o mesmo Deus que me deu graça para vencer o urso, para vencer o leão, é o Deus que vai me dar graça para vencer este gigante. Igreja, debaixo da palavra e da intimidade da oração, o Deus que nos deu graça para vencer 2020, vencer 2021, é o mesmo Deus que vai te dar graça para vencer 2022, 2023, 2024 e os anos que virão até a vinda de Jesus, porque todo aquele que está ligado nele, ele ligado em nós, nada nessa terra é capaz de te vencer, porque aquele que está em você é o Deus da intimidade, é o Deus da graça, é o Deus do poder, é o Deus que não conhece derrota, pelo contrário, ele só conhece vitória, e é esse Deus que está em você. Então acalma seu coração, continue na sua intimidade com Deus em oração, e coisas maravilhosas continuarão acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.